Às vezes o torcedor fica esperando um show, mas se você pensar o nível de desfalques que você tem numa competição que você só quer garantir mais um lugar, olha, na minha opinião foi um jogo espetacular pro Flamengo, porque não foi uma atuação espetacular, mas foi efetivamente espetacular. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar o que o Vene Casagrande falou após o Flamengo vencer o Criciúma, né? Muito se debateu no dia de ontem se o Flamengo entregaria o jogo ou não. Muitos aguardaram que o Criciúma pudesse vencer o Flamengo facilmente, né? Fosse ali derrotar o Flamengo jogando na sua casa, porém não foi isso que aconteceu. O Flamengo foi com tudo para enfrentar o time do Criciúma lá no estádio deles, venceu muito bem, um 3-0 com muita categoria. O Felipe Luiz até comentou um pouco, né? Explicou ali no pós-jogo por que o Flamengo não entregou o resultado para o Criciúma, e é isso que vamos acompanhar no vídeo de hoje. Muitas informações, muitas análises, muitos torcedores furiosos pelo Flamengo ter metido 3-0 facilmente nesse time do Criciúma, que praticamente ali está rebaixado. Se eu não me engano, se o Fluminense vence o Cuiabá hoje, o Criciúma será rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O link do SBT Esportes Rio estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Ô Vene Casagrande, sobre ainda essa partida de ontem, a gente vai falar e destacar o Gatito Fernandes. Pois é. O Gatito Fernandes, que é um grande ídolo do Botafogo, né? Esteve no Botafogo em todos os momentos. Botafogo na Série B, teve oportunidade de sair. Ele que entregou um sonho em 2017 do Botafogo tentar uma Libertadores, porque pega pênalti, porque faz uma belíssima campanha. A torcida já tinha o Gatito como um grande ídolo, né? Boa parte da torcida, só que eu acho que agora é a maioria. O Gatito escolhe ficar no Botafogo, tá sempre com esse jeito. Ele é um cara muito querido no grupo, muito querido pelos funcionários e muita qualidade. O que a gente viu ontem, na minha opinião, foi o Gatito sendo destaque dessa partida. É claro que o Savarino fez o gol, a gente teve, eu ainda vou falar do Igor Jesus, que quero destacar ele também, mas o Gatito fez belíssimas defesas e na semana passada, dentro da Argentina, ele faz 8 anos de Botafogo, o Vene Casagrande. Algo muito incomum hoje no futebol, você ter um personagem caminhando para escrever uma história como essa num clube, né? Isso mostra como o campeonato do Botafogo é absurdo. Absurdo. Vamos lá, ó, com o time modificado. O Flamengo venceu, gente. Palmas pro Flamengo. Tá feliz, o Cris tá feliz. O Cris tá feliz, ajudou o Fluminense, garantiu o 3º lugar no campeonato, o Flamengo, né? Que ele não sobe nem desce, ninguém cansa ele, né? Pois E é. ele também não alcança mais ninguém. Então tá garantido. E aí vai poder ter uma despedida do Gabigol bonita no Maracanã, com aquele jogo leve, Casa aquela lotada. coisa aí. Exato aí, vamos ver. O torcedor até queria atrapalhar o Fluminense, mas o time do Flamengo entrou focado em buscar o resultado. A primeira chance foi com Bruno Henrique. Depois é a vez de Ayrton Lucas. O Criciúma tenta, mas manda bem longe. Cobrança de falta do lado do Flamengo com Pulgar e no rebote Varela isola. Os donos da casa respondem, mas é Matheus Cunha quem salva bonito. Mas o Flamengo era superior. Davi Luiz arrisca de cabeça. Porém, o gol rubro-negro sai nesse chute de longe de Varela que abre o marcador. O segundo tempo começou com o time da casa tentando o empate. O Tigre levou perigo nessa bola, mas Varela vem pelo rubro-negro e a bola acaba batendo na mão de Tobias Figueiredo. Após a análise do VAR, pênalti para o Flamengo. Bruno Henrique é quem bate e faz o segundo. Cobrança de falta pelo Criciúma e a bola passa perto, mas nada de gol. E é o rubro-negro quem vai mais uma vez e após passe na medida de Pulgar, Luiz Araújo manda sem chances para o goleiro em seu retorno ao time. 3-0 Flamengo. Vitória rubro-negra que garantiu a 3ª posição do Brasileirão para o Flamengo. Vene, destaque pra quem aí nessa partida? Pra mim o melhor em campo foi o Bruno Henrique, sem sombra de dúvidas. Ele jogou muito bem no segundo tempo. No primeiro tempo eu não gostei do Flamengo. O próprio Felipe Luiz falou isso também na entrevista coletiva, que não foi um Flamengo como ele gostaria de ver. De fato, no primeiro tempo parecia que o Flamengo estava jogando um amistoso, embora fosse de fato um amistoso, um jogo apenas para cumprir tabela. O Criciúma, embora estivesse dando a vida em campo, mas mostrou por que está brigando para ser rebaixado e que deve ser rebaixado, porque é um time, tecnicamente falando, muito fraco.
não soube aproveitar as oportunidades que teve no primeiro tempo. No segundo tempo, com as mexidas do Felipe Luiz, o Flamengo melhorou e aí foi para cima e conseguiu concluir bem a partida, conseguindo a vitória por 3-0. Repito o que eu falei, o grande destaque para mim foi o Bruno Henrique. Gostei da partida do Varela, não só pelo gol, mas mostrou que pode ser um jogador importante para 2025 e foi um jogo importante também para o Luiz Araújo, um jogador que estava sendo peça crucial até a lesão grave que ele teve no joelho. Ele pôde retornar aos campos, entrou e fez aí um gol, querendo ou não, isso dá um novo ânimo para o jogador começar a pré-temporada em 2025, então foi uma partida aí, digamos assim, para alguns jogadores voltarem a marcar. O Varela não fazia gol há muito tempo, o Bruno Henrique estava vivendo um jejum de 16 jogos sem marcar, embora estivesse fazendo aí boas partidas, e o próprio Luiz Araújo também estava sem balançar as redes desde agosto. Então, de maneira geral, um Flamengo que não jogou bem os 90 minutos, mas jogou o suficiente para vencer por 3-0. Nossa, 3-0 e não jogou tão bem? Sim, essa é a verdade. Não jogou tão bem, mas o Criciúma é um adversário tão fraco que o Flamengo conseguiu, mesmo com muitos desfalques e não jogando muito bem, fazer 3-0 no adversário, mesmo dentro da casa do time do Criciúma. Mais de 10 desfalques aí, ô Lucas Pedrosa. Um placar de 3-0, aí como o Vene trouxe, né? Para quem não viu, meu Deus, né? Amassou o Criciúma. Na verdade, eu senti um Flamengo leve, assim, que controlou o espaço, que controlou a posse dele e que foi muito efetivo, assim. Não ia... Às vezes o torcedor fica esperando um show, mas se você pensar o nível de desfalques que você tem numa competição que você só quer garantir mais um lugar, olha, na minha opinião, foi um jogo espetacular para o Flamengo, porque não foi uma atuação espetacular, mas foi efetivamente espetacular. E se você parar para pensar, é isso que importa no futebol. Daqui a 2 anos, quando a gente olhar lá, 3-0, veja como foi. Você não vai ver como foi, você só vai olhar o placar, ô Lucas Pedrosa. Assim, o Flamengo não quer mais nada também no campeonato. Eu acho que jogou o primeiro tempo em ritmo de treino total, só que o Criciúma é um time desesperado, né? E aí um time desesperado acaba dando espaço, acaba tendo que buscar o resultado, coisa que não é característica do Criciúma. É um time muito mais reativo do que um time que vai propor. E o Flamengo se aproveitou desses espaços com a belíssima partida que o Bruno Henrique, como o CT, o Vinícius citou aqui. Eu acho que é muito a excelente notícia a volta do Luiz Araújo, que já tinha até sido relacionado para outros jogos, mas ele voltando a fazer gol, ele voltando a ser o jogador que a gente sabe que ele é. Isso tudo é muito importante para o Flamengo, até pensando em 2025. E de forma geral, o Flamengo fez o que tinha que fazer. É o melhor time, é o melhor elenco, estava com vários bons jogadores dentro do Heriberto Rilse, e o Criciúma, no desespero, não conseguiu aguentar a qualidade técnica do Flamengo. Acho que, para mim, o Criciúma caiu muito depois do jogo contra o Corinthians, porque aquilo ali abalou completamente a equipe do Tencate. 2-0 em casa, você tomar de 4-2 com erros individuais, aí já vai para esse jogo desmoronado e acho que, no final das contas, a gente vai ver aí Criciúma e Red Bull Bragantino rebaixados. Só um ponto sobre o Flamengo tinha esperança de terminar em segundo para bater uma meta orçamentária prevista no começo da temporada. Não vai conseguir, porque o Palmeiras venceu, ou seja, o Flamengo não pode bater essa meta orçamentária, e aí eu quero ver se a atual gestão vai bater no peito e mencionar isso também nas redes sociais, já que eles utilizam muito as redes sociais para fazer uma pré-campanha, pensando na eleição do dia 9, dizendo que nos últimos 6 anos ganhou 4 estaduais, e daí? Isso é muito pouco para a história do Flamengo. Mas, mais uma vez, o Flamengo não consegue bater uma meta orçamentária. Isso é feio, já que previa terminar pelo menos em segundo e não vai conseguir no Campeonato Brasileiro. Cadê o hino dele? Eu não quero esse negócio de uma palavra pra ele mais. Então tá aí, né, um pouco do que foi falado, um pouco do que foi comentado pelo Vene Casagrande, ele que é um dos maiores especialistas quando se trata de Flamengo, né, sempre tem muitas informações, pôde opinar ali, falar um pouquinho sobre esse jogo, né, como foi a atuação do Flamengo, não quis saber de brincadeira, foi lá e venceu o Criciúma. Muitos até ficaram furiosos, né, porque o Flamengo poderia entregar o jogo, entre aspas, e dar a chance pro Criciúma se salvar e rebaixar o Fluminense, porém o Flamengo não quis fazer isso. O Felipe Luiz até falou, né, que não é da característica dele entregar o jogo, ele vai jogar sempre para vencer as partidas e dessa vez não foi diferente. O Flamengo consegue 3 pontos, garante segundo lugar, na última rodada vai enfrentar o Vitória no Maracanã, na despedida do Gabigol, então assim será um jogo só,
ali para finalizar a temporada. O Vitória também já não briga por mais nada, creio eu. E o Flamengo também não deve estar em terceiro lugar, não cai, também não cai para quarto, não sobe para segundo. Enfim, assim termina a temporada do Mengão. Diz o que você achou do jogo, comente abaixo, que é importante saber a opinião de vocês. E daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Obrigado, valeu!